Na sexta-feira passada eu falei que é importante falar mais do mesmo sempre. Na verdade, o Evangelho ele é muito simples. Qualquer criança ali consegue entender o Evangelho. Mas se é assim, por que os mortos não estão sendo ressuscitados? Por que os doentes não estão sendo curados? Porque existem tantas pessoas que estão indo para o inferno hoje. Porque nós precisamos falar mais do mesmo, sobre o mesmo, para nós mesmos sempre. O Evangelho, gente, ele é muito vasto. Ele é muito vasto. E muito profundo. Então, quanto mais nós nos aprofundamos dele, mais Deus nos enriquece, ok? Eu sempre prego para vocês de 10 a 15 minutos na rede ativa. E não vou mudar isso hoje. Eu só vou mudar um pouco o formato hoje. Eu vou usar bastante versículo bíblico, ok? E eu quero encorajar você. Vocês sabiam que nós só retemos 30% daquilo que nós ouvimos? No primeiro dia. Se você chegar para a maioria das pessoas na segunda-feira e falar assim, o que o pastor pregou no domingo à noite? As pessoas ficam, eu lembro, peraí, foi bênção. Então, essa coisa de anotar é bacana, sabia? Se você revisar em casa o que você anotou, então, é tremendo. Então, anotar é bacana, você gravar no seu coração, para que a palavra fique retida em você. Show? Amados, esperança do melhor. Todo mundo conhece o rei Davi, não conhece? Mas antes de Davi ser rei, ele foi um jovenzinho, um adolescente, ruivo, das canelinhas, tudo ali russa. Ele ia para o aprisco. Você sabe o que é um aprisco? É um curral de ovelhas. Na verdade, no tempo de Davi, cuidar de ovelhas era aquela profissão mais chula, mais básica. Ficava sempre para o filho caçula. Olha que barato. Só que Davi começou a subir degraus. Um dia ele estava cuidando das ovelhas, como pastorzinho. No outro dia ele estava matando urso e leão. No outro dia ele foi ungido. No outro dia ele matou Golias. Tempo depois ele estava na casa de Saul tocando harpa para Saul. Depois de um tempo ele ficou amigo do príncipe, filho do rei. Depois veio se tornar comandante dos exércitos de Israel. Bacana, né? Que bacana. Subindo. Mas ele começou a descer. Tempo depois, Saul lança sobre ele uma lança. Ele é enganado até ter que conseguir casar com a filha de Saul. Chega um ponto que o rei, sabendo que havia perdido o reinado para Davi, que Davi era ungido, Saul começa a perseguir a Davi. E Saul era um rei forte, inteligente. E Davi temeu e teve que fugir de Saul. Nessa fuga, ele vai parar numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Nome esquisito, né, gente? E foi nessa caverna, naquele escuro, fugitivo, com medo, rodeado de pessoas com caráter duvidoso. O homem que teve o comando das tropas de Israel, agora está como fugitivo, com medo de morrer, perseguido porque ele ama. E nesse momento, na caverna de Adulão, Davi escreve o Salmo 27. Você imagina um homem que está na caverna de Adulão e escreve: o Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Mas ele estava com medo. Ele estava no escuro. Ele queria ver uma luz. Mas o que ele profere? O Senhor Deus é minha luz, é minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ele diz: olha, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Nós vamos falar, meus irmãos, sobre fé nessa série de mensagens. E talvez nós temos um entendimento muito equívoco do que é fé. E olha, se um dos estudos que Deus tem falado muito ao meu coração é estudar sobre fé. Porque nós temos muita ideia de que fé
é somente a certeza. Mas eu estou aqui essa noite para vocês para dizer que fé é confiar. Confiar que tem um Deus que tem sonhos melhores para nós, ok? Vocês estão comigo? Em 1 Pedro 1,3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós, como os cristãos, nós somos um povo que tem esperança. E uma esperança transcendental. O que é isso, gente? Toda pessoa tem uma fé, ou quase toda. Uma pessoa, mesmo ela não sendo cristã, ela sai de casa e sabe, tipo, se eu vou sair de casa, eu tenho fé que não vai cair um raio na minha cabeça e eu vou morrer. Uma fé natural. Mas a Bíblia diz que nós temos uma fé transcendental. O que seria essa fé transcendental? Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Veja se está escrito lá. É quando você para refletir esse versículo que nós conhecemos tanto. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, eu estou descobrindo uma coisa: nós não sabemos nem pedir nem orar. Nós não temos maturidade e sabedoria para saber o que é bom para nós. Quem sabe é Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que nós não sabemos orar. Que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não estou dizendo que você não tem que orar pedindo, tá, meu irmão? Ao contrário, peça. Se a Bíblia manda pedir, você peça. Você ore. Mas nós não sabemos, porque nós conseguimos ver somente aquilo que nós almejamos, aquilo que nós achamos que é bom para nós. Mas vamos lá. Quais são as atitudes de quem espera de Deus? Quais são as atitudes de quem espera em Deus? Primeira, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Gente, sejam pacientes. Sejam pacientes. No infortúnio, na dificuldade, na luta, sejam pacientes. Essas são atitudes de quem espera em Deus, paciência. Mas é difícil, nós não temos paciência. Nós queremos que o Deus da glória, o Todo-Poderoso, aquele que está lá no fim dos tempos e agora está no passado, onisciente, onipresente, Ele faça aquilo que você quer que Ele faça. E para agora. Você tem que assistir um seriado no final da noite. Nós não somos pacientes. Mas a atitude de quem espera em Deus, ele é paciente, ele tem perseverança, persevera. A Bíblia diz, quando você lê Daniel, que Daniel precisava de uma resposta de Deus. Está lá. Ele orou 21 dias e jejuou 21 dias. Porque antes disso, o anjo veio para ele orou, o anjo respondeu ele imediatamente. Deus deu resposta através de um anjo. Depois ele orou novamente, demorou 21 dias, porque houve uma batalha espiritual. E o anjo foi impedido de chegar a Daniel. Mas ele orou 21 dias para ter uma resposta de Deus. Eu te pergunto, e me pergunto, nós oramos o quê? 21 segundos? 2 minutos e 10. 2 horas e 10. Você persevera em oração? O que é perseverar? O que é ser paciente? A gente enche a boca para falar de fé, mas somos pacientes? Com isso nós tomamos decisões precipitadas. Acreditamos que Deus não vai fazer, porque Ele não respondeu a nossa oração imediatamente. E acabamos tomando decisões em nossas emoções, nos nossos preceitos, e esquecemos de Deus. Mas sabe de uma coisa, eu lembro uma vez, teve uma senhora que queria uma resposta de Deus. Ela chegou até mim e falou assim: Gustavo, eu abri a Bíblia e olha o versículo que Deus me falou. Eu li o versículo.
Ela veio me mostrar, eu falei assim, e aí? Eu não entendi. Eu virei para você, quer que eu entenda? Eu falei com ela, Deus não é Deus de confusão. Ficou brava comigo, não gostou da minha resposta. Acho que ela queria que eu visse de mim alguma coisa para apoiá-la naquela decisão. Mas guarde uma coisa no coração. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala e você sabe que Deus falou. Existia quem é do meu tempo lembra disso, existia uma caixinha antigamente de versículos. Era muito bonitinha. A gente às vezes naquele momento de dificuldade, a gente pegava um versículo ali, né? E sorteava a palavra de Deus. Fazia até como na época dos levitas, né? Sorteava aquilo. Vamos ver o que Deus tem para falar comigo. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de dúvida. Quando Deus fala. E se você persevera, você acredita, você tem fé, você confia, Deus vai falar. Deus vai falar. Deus não é Deus de dúvida. Amém? Estão comigo, pessoal? Muito versículo? Em Romanos está escrito o seguinte, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que você vê não é esperança. Porque o que alguém vê, com o que esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você imagina o seguinte. Quando Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão fala, eis-me aqui, Senhor. Vaza. Vamos. Para onde? Engraçado que Deus é econômico com as palavras, né? Porque a gente tem que bater palma para Abraão. Se fosse no meu caso, eu falo assim, Deus, mas peraí, tem que levar roupa de frio? Para onde eu vou? Cai neve, sol demais, como é que é? Tem rede ativa de adolescentes lá também? Então Deus virou para Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Deus não vira para Abraão e fala assim, olha Abraão, eu vou te dar uma certeza, fica tranquilo, lá você vai ter um salário, vou te dar todo um amparato. Ele falou assim, não, Abraão, vamos. Ele falou, venha. Venha. Que garantia você tem? Porque nós queremos garantias. Nós queremos garantias. Nós queremos ter a certeza que vai dar tudo certo. Nós não abrimos mão. Mas com Abraão não foi diferente. Ele falou assim, vai, venha comigo. Ele foi. Por isso é chamado de pai da fé. Fé, gente. Acreditar naquilo que você não vê. Teve um pastor na década de 70, eu li o livro dele na época, chamado Quarta Dimensão. Estava me lembrando esses dias. Paul Young. Esse cara tem uma igreja, não sei de quantas mil pessoas, acho que é 1 milhão de pessoas, uma igreja do mundo e tal. Ele dizia o seguinte, olha, se você quer uma bicicleta, você visualiza essa bicicleta. E ora, mentaliza. Vai acontecer. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é positivismo. Você está me entendendo? Fé é você enxergar o futuro sem ver. É você avançar sem ver. É você ir porque você confia. É você ficar mentalizando. E Abraão foi. Ele caminhou, ele prosseguiu porque ele acreditou, ele teve fé. Amém? Amém? Gente, mas vamos lá. Por que devemos esperar em Deus? Por que nós devemos esperar em Deus? Nós falamos de fé, dando uma série de mensagens. Fé, que palavrinha monossílaba é essa? Que faz tanta diferença na nossa vida. Por que devemos esperar em Deus? Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada, que Deus é chamado de Jeová? Por que Jeová? Olha que bacana. Opa! No Salmo 83 diz, para que saiba que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és altíssimo sobre toda a terra. Jeová é todo poderoso. Por que você tem que confiar em Deus? Você pode confiar em Deus, porque Ele é todo poderoso. Amém? No Salmo 103 diz, Ele levanta o pó necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar como príncipes do seu povo.
dá um lar estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Lembra da história de Ana? Uma estéril. Não havia desgraça maior para a mulher daquela época do que poder ter filhos. Mas a fé mudou a vida dessa mulher. A fé em Deus mudou a vida dessa mulher. Fez além daquilo que ela imaginava. Ela queria apenas um filho. Deus deu 3 filhos para ela. E do filho que ela prometeu a Deus, Deus levantou um grande profeta sobre Israel. Um homem que mudou a história de Israel. Deus usou para mudar a história de Israel. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir. E Deus faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Fé. Fé naquele que é poderoso, aquele que é Jeová. Você crê nisso realmente? Você crê nisso realmente, que Deus é poderoso? Em homem e mulher de fé. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, o olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você ora para o casamento dos seus pais, sabe que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Se você está sofrendo uma depressão, isso tem te magoado, tem te deixado para baixo, eu quero te lembrar essa noite que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Deus é poderoso. Ele é braço forte, o braço do Senhor, diz a Bíblia, que é forte. Ele alcança todos nós. Não existe nada impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Mas nós cremos nisso realmente? Nós cremos nisso realmente? Ou isso é mais um jargão que nós guardamos e falamos com a boca cheia? Sabe, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu. Sabe a ideia que nós temos de Deus? Guarda comigo aí. A gente acredita que Deus está com o seu braço assim, ó, parado, inerte. Isso é forte que eu vou falar para vocês. Ele fica esperando você orar com fé. Aí você fala, ele orou com fé, eu vou abençoar ele. Gente, Deus não é passivo, inerte não. Jesus, no capítulo 5 de João, disse, o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Deus já está trabalhando em seu favor. Deus já está trabalhando em seu favor. Ele já olha você, ele já sonda o seu coração. Deus não está inerte. Eu acho até um pouco de arrogância nossa, né? Achar que nós é que mandamos em Deus, né? Fazemos isso às vezes. Às vezes nossas orações só são de pedir, ou dar ordem para Deus. A gente fica, Deus, me abençoe, Deus faça. Vejo muitos pastores então na televisão falando isso, né? Prospera, Senhor! Dá ordem para Deus, dá para Deus. E Jesus, quando ensinou a orar, ele falou uma palavrinha no final, uma frasezinha no final, não falou? Que nós usamos muito pouco. E seja feita a tua vontade. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos o que é melhor para nós, não sabemos. Somos crianças, ainda meninos, que precisam aprender a orar e a caminhar com Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus e saber que os seus planos são melhores, os seus sonhos são maiores. E não fique surpreso com o que eu vou dizer agora. Não há nada mais legítimo, entenda bem, do que você orar pelo casamento dos seus pais. Não há nada mais legítimo do que você orar pela salvação do seu filho. Não há nada mais legítimo do que você interceder pelo teu irmão. Mas sabe de uma coisa? Deus ama mais o seu filho do que você. Deus ama mais o seu pai do que você ama ele. E sabe que Deus está trabalhando o tempo todo. O problema é que nós não oramos. A oração não serve para que Deus venha agir. Ela venha para controlar a nossa ansiedade. Porque nós temos pouca fé, nós não confiamos. E às vezes queremos dizer para Deus aquilo que a gente não sabe nada. É por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. É vital. Porque ela dá esse discernimento. Ela abre os teus olhos espirituais e diz, olha,
É esse o caminho, é essa a maneira. É assim que você tem que pedir. Toda vez agora que eu vou numa célula, se eu for na sua célula visitar, tenho visitado células, eu faço isso, já não é mais novidade. Na hora de fazer oração, né? Peça isso, pede aquilo. Não, peça uma coisa realmente que é importante. Para Deus, que Ele vai fazer, vai orar com fé. Você não acredita nisso? As pessoas começam a pedir, não. Peça aquilo que Deus vai fazer, não o que você tem que fazer. Peça o impossível para Deus. É engraçado que quando nós fazemos isso, as orações voltam para a salvação de pessoas. Salva meu tio, salva meu pai, salva minha mãe. Porque os nossos olhos fitam no eterno. Fitam no que é importante, no que é passageiro. A gente olha agora o que vai acabar, o que a ferrugem vai levar, o que o ladrão pode roubar. Mas quando nós começamos a olhar os sonhos de Deus, a gente fita naquilo que é eterno, que é importante. Aquilo que realmente faz importância. Bem? Vocês estão comigo? Ok. Por que devemos esperar em Deus? Porque Deus é fiel. Deus é fiel mesmo? Esse versículo eu amo. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. E Ele é fiel em tudo que tem mais. Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode ir contra a sua natureza. Ele é fiel. É por isso que eu sempre digo, desde o meu primeiro dia com vocês aqui, eu sempre tive um versículo da palavra, 1, 2, 3, 4, muitos, gravados em meu coração. Guardo a palavra de Deus, guardo. Primeiro para não pecar, que diz a Bíblia. Para que eu não venha pecar contra ti. Davi escreveu. E o segundo, para no momento de adversidade, para no momento de dúvida, eu lembrar que Ele é Deus fiel. Deus de promessas. E se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você tem alguma promessa de Deus que você se agarra nela? Que Ele prometeu? E você precisa de uma mudança em sua vida. Você precisa do agir de Deus. Você tem alguma promessa para agarrar? Para lembrar o Senhor? Certa vez, 70 homens de Israel quase levaram toda uma nação ao extermínio com Moisés no deserto. 2 milhões, quase 70 homens. Aqueles homens se rebelaram contra Moisés, contra Deus. Toda a nação quase foi extinta. Mas naquele momento que Deus ia se levantar em ira, Moisés se levanta com o Senhor e clama a Ele. Ele diz: Deus, o Senhor fez uma promessa. E o Senhor não é homem para que minta, que volte atrás. Olha que coisa tremenda. Moisés lembrou ao Senhor das suas promessas. Mas Moisés conhecia a Deus. Moisés conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia o seu Senhor. Você conhece? Essa é a maior fonte de fé que existe. Deus se revela a nós de várias formas e maneiras, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas essa é a maior fonte de fé que nós temos, a palavra de Deus. É vir pelo ouvir a palavra. Ela gera vida em nós, nos torna uma nova criatura, restaura nossa mente, nos renova, nos faz experimentar qual seja a boa e perfeita a vontade de Deus. É lá a palavra de Deus. Mas o povo não tem se alimentado da palavra, e por inanição, nós somos um povo sem fé. Um povo que não vai ver as muralhas ruírem, um povo que não vai ver o mar se abrir, um povo que não vai ver mortos ressuscitarem, porque não temos provado da palavra de Deus e vivido ela. Meus irmãos, porque Deus é Pai. Deus é Pai.
Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe darão uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe darão uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, e nós não somos bons, nós somos maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas que vocês pedirem. Sabe, eu vim trazer uma palavra de esperança para vocês persistirem, para vocês terem bom ânimo. A gente vai falar de fé, de um Deus que está cuidando de cada um de vocês, de um Deus que está cuidando de cada um de vocês. Eu já passei por momentos na minha vida em que eu achei que era o final. Eu já passei por momentos na minha vida que eu achava que não teria retorno. Eu estava chegando ao meu fim. Eu cheguei em momentos da minha vida porque eu achei que eu nunca largaria o vício. Já vivi momentos da minha vida em que eu tive a certeza que eu era um prisioneiro, um escravo. Mas em algum momento eu lembrei da palavra de Deus. E me agarrei a ela. E lembrei que Deus é Pai. Vocês sabiam que nenhum profeta do Antigo Testamento, quando se dirigiu a Deus, usou o termo Pai? Abba. Sabe quem ensinou a fazer isso? Jesus. E se Jesus disse para você chamar ele de Pai, é porque Deus quer que você chame ele de Pai. Pai. Olha o dia dos pais chegando aí, ó. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama? Não pode, pode. E não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso é promessa. Eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Deus tem gravado você nas mãos dele. Davi estava no escuro daquela caverna. Talvez naquele momento de sem esperança dele, deprimido, se sentindo fracassado, traído pelo que ele amava. Ele começa a salmodiar. Deus inspira o coração, ele se volta para Deus. Ele começa a dizer: Deus, um dia eu verei a luz. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem eu vou temer? Confiança. Confiança em um Deus que vai guardar. Mas no versículo 10 do Salmo 27, ele diz: ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Naquele momento em que Davi estava na caverna, ele teve as primeiras pessoas que foram encontrar com Davi. Se você ler o texto lá em Samuel 22, foram os pais de Davi e os irmãos de Davi. E os irmãos de Davi não apoiaram Davi no início da sua jornada, o repudiaram. Mas nesse momento agora, de abandono, de traição, de dor, Deus coloca pessoas certas ao lado de Davi. E ele estava o pai e a mãe de Davi. E naquele momento que ele está presente com os pais dele, ele começa a salmodiar, ele fala: olha, ainda que uma mãe e um pai abandone, o Senhor sempre me acolherá. O Senhor sempre vai acolher você. Nós queremos um Deus que nos ama. O maior atributo de Deus é o amor. A maior característica de Deus é o amor. E é nesse Deus que nós temos fé. Um Deus que vai mover o impossível para nos acolher. Na verdade, Ele já fez isso. Quando não havia mais esperança para nós, Deus se esvaziou de sua glória e morreu numa cruz por nós. Deus deu aquilo de mais precioso que Ele tinha e tem, que é seu Filho. Por você. Por você que está se sentindo deprimido, chateado, não sei o motivo. O teu problema, ele é do seu tamanho. Mas eu vim essa noite aqui para te dizer que você tem esperança. Você tem a fé. Deus está trabalhando em seu favor.
fique desanimado. Prossiga. Ame, leia a palavra de Deus. E avance. Avance. Porque o melhor da jornada é a companhia. O melhor da jornada é a companhia. E Deus está com você. Você acredita nisso? Eu quero orar pela tua vida. Te convido a fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós confiamos no Senhor. Nós depositamos toda a nossa fé, toda a nossa crença no Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração novo. Uma vida nova. Que a Tua palavra venha entrar em nossos corações de forma que venha gerar vida em nós. E que haja mudança na maneira que pensamos, na maneira que falamos, na maneira que andamos. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que as nossas atitudes sejam atitudes de homens e mulheres de fé. Que a Tua palavra faça realmente toda a diferença. Que o Senhor levante um exército aqui. Um exército de adolescentes, de homens e mulheres de Deus. Que vão estar sempre marchando, caminhando rumo à glória. Rejeitando os banquetes desse mundo. Fazendo a diferença. Se levantando para Te adorar. Sendo exemplo aqui na Segunda Igreja Batista, em sua casa, em seu colégio, em seu trabalho. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor faça toda a diferença, que o Senhor venha reinar em nós, que o Senhor nos tome. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. É Senhor, é nosso Salvador. Obrigado por cada vida que está aqui presente hoje, que saiu de casa nesse frio para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa presentear cada vida aqui com a porção dobrada do Teu Santo Espírito. E que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Nos levante, Senhor Deus, nos levante para ganhar Itaperuna para Jesus. E que cada célula representada aqui da Rede Ativa, cada adolescente, o Senhor levante como nova liderança, como homem e mulher de Deus. Ó Deus, eu te peço que esta geração venha experimentar e conhecer mais do Senhor do que a minha experimentou e conheceu, ó Deus. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, tem um videozinho aí, depois vamos adorar o Senhor?